E aí, aqui é o Node, imagine só. Na pequena cidade de Gornik, um rádio de uma fazenda transmite notícias a respeito do novo tipo de esporo que está se espalhando por toda a região. Ao que parece, o derretimento das calotas polares liberou uma espécie desconhecida de fungo que se espalhou pelo mar e contamina todos os seres vivos. Esse esporo já alcançou a cidade de Gornik, e o dono da fazenda foi uma das primeiras vítimas, com o seu corpo coberto de manchas estranhas. Porém, de dentro do estábulo, uma mão humana é vista pela janela, indicando que o fazendeiro ainda está vivo, agora como um infectado. Meses depois, um agente do Centro de Investigação Científica caminha pelas florestas da cidade, coletando amostras do fungo. Usando trajes de proteção, ele segue a busca enquanto escuta o noticiário no rádio, com cientistas explicando mais sobre os esporos e os efeitos causados em seres humanos. Além de tontura, febre e mal-estar, o corpo fica coberto com manchas, indicando a decomposição acelerada da pele. Com o tempo, os infectados vão perdendo o controle de suas ações e se tornam extremamente agressivos, atacando qualquer um que cruze o seu caminho. O noticiário continua e o sujeito segue coletando amostras do fungo quando encontra um acampamento no meio da floresta. Ao entrar, ele vê a dona da barraca, que aparentemente perdeu a vida há dias com sua pele deteriorada e o resto do corpo coberto de fungos. O agente então coleta um pouco deles e guarda em um recipiente, avisando aos seus superiores a respeito dessa descoberta. Porém, quando estava prestes a coletar mais amostras, a mulher da barraca agarra o seu braço e despeja uma rajada de líquido escuro, atingindo em cheio a sua máscara. Assustado, o agente foge para longe dali, enquanto a infectada se arrasta para fora da barraca, com o rosto transformado pelo fungo. Minutos depois, o sujeito corre pela floresta até que encontra uma lagoa e tenta limpar a sujeira ao redor da máscara. Entretanto, ele cai inconsciente dentro da lagoa, se tornando mais uma vítima da infecção causada pelo fungo. Dias depois, na cidade vizinha, um fotógrafo chamado Lewis viaja pela estrada, em busca de fotos para vender ao jornal. Assim que encontra uma casa abandonada, Lewis entra e tira fotografias do local, com indícios da infecção espalhados por toda a parte. Assim que termina as fotos, o sujeito escuta um barulho de tiro ao longe, mas logo ignora e volta ao seu carro. Enquanto descansava um pouco, Lewis escuta outro barulho à distância, mas dessa vez são gritos de uma mulher. O fotógrafo corre para ver o que houve, mas tudo com o que encontra é um veículo abandonado no meio da floresta. Para piorar, quando ele tenta voltar ao seu carro, acaba machucando a perna ao passar pela grama. Lewis então é forçado a voltar mancando até o veículo, porém quando vai checar o ferimento, a situação é bem pior do que pensava, e será preciso utilizar agulha e linha. Assim que termina o curativo, o fotógrafo segue na estrada, até que encontra uma cabana em outra parte da floresta. O local parece estar abandonado, e Lewis resolve passar a noite lá dentro, enquanto faz anotações e escuta o noticiário local. Quando chega a noite, ele faz uma fogueira no meio do campo e tenta relaxar um pouco, mas o seu ferimento na perna piora cada vez mais. Logo em seguida, Lewis escuta o rugido de algum animal selvagem, mas ao invés de entrar na cabana, ele apenas ignora e continua a descansar em frente à fogueira. De madrugada, o fotógrafo acorda com mais sons de rugidos e decide ir ver o que é, carregando apenas uma lamparina. Ao caminhar um pouco pela floresta, ele encontra no chão o mesmo agente que estava vestindo o traje de proteção, com vários fungos ao redor de seu corpo. Ao olhar por baixo da roupa, Lewis encontra o sujeito sem a cabeça e ao lado dele uma estranha criatura se move pela grama. Tudo indica que o fungo não só se espalha rapidamente pelo corpo humano, como também é capaz de criar organismos próprios usando partes do seu hospedeiro. Essa imagem grotesca deixa Lewis assustado, mas tudo só piora quando o corpo dispara o mesmo composto marrom no rosto do fotógrafo. Ele corre desesperado de volta para a cabana, deixando a porta aberta e segurando uma faca para se defender. No entanto, ninguém aparece e a sua perna machucada começa a ficar com uma cor escura, como se fosse um efeito da infecção pelo fungo. Ele então pega a sua mochila e procura pelo celular para pedir ajuda, mas o demente deixou o aparelho dentro do carro. O jeito é se arriscar saindo da cabana e assim que encontra o celular dentro do carro, ele tenta ligar para um colega de trabalho, mas o sujeito não atende. De repente, Lewis sente a sua perna sendo puxada e vê o agente com o traje de proteção se arrastando embaixo do veículo. O fotógrafo corre de volta para a cabana e lá ele escuta novamente um rugido, mas dessa vez vindo do sótão. Ao subir a escada para ver quem está lá, Lewis se depara com o mesmo infectado de antes e então
então ele o ataca no pescoço, sem dar chance do fotógrafo reagir. Na manhã seguinte, Lewis acorda no meio da sala, se sentindo mal devido à infecção pelo fungo. Além de não conseguir mexer a perna, o seu braço esquerdo e o pescoço estão cobertos com manchas escuras e fungos, e o sangue está com uma cor azulada. Mesmo sem conseguir mover o braço, o fotógrafo dá a partida no carro e parte pela floresta, torcendo para encontrar ajuda antes que seja tarde. No dia seguinte, uma viajante chamada Mila está caminhando pela estrada quando escuta um carro se aproximar e pede por carona. O motorista é ninguém menos que Lewis, que apesar da sua condição, resolve dar uma carona para a jovem. Após viajarem por alguns quilômetros, a infecção de Lewis se espalha cada vez mais e ele perde o controle do carro, parando no meio da estrada. Mila pergunta se ele está bem, mas o sujeito a ataca e quebra o seu nariz com um soco. A garota entra em pânico e corre para longe dali, mas Lewis, agora como um infectado, começa a persegui-la. Ela faz o possível para despistá-lo, mas o sujeito consegue encontrá-la escondida entre as árvores e tenta capturá-la. Mila então continua a sua fuga e corre em direção ao campo, com Lewis tentando segui-la a qualquer custo. Felizmente, o corpo infectado do fotógrafo vai se enfraquecendo e o sujeito se senta no chão, sem forças para levantar. Assim que consegue tomar uma boa distância do infectado, Mila encontra um carro no meio da floresta e pergunta se há alguém por perto. No entanto, tudo o que ela encontra são escopetas dentro do veículo e um corpo em frente a uma cabana. Mesmo assustada ao ver aquilo, Mila resolve entrar na casa e se depara com algo ainda mais assustador. Diante dela aparece um casal de infectados, chamados Wendy e Franklin, porém eles estão em um estágio ainda mais avançado da doença, com seus corpos sofrendo uma terrível mutação. Ao redor deles está um fungo de tamanho fora do comum, com uma boca enorme na região da barriga de Franklin. Apesar desse estado, Wendy usa suas últimas forças para pedir que Mila acabe com eles, pois o casal já não suporta mais essa situação. Para acabar com o sofrimento de ambos, a jovem pega um pequeno reservatório de combustível e espalha por todo o corpo deles. Em seguida, ela vê um sinalizador, mas ao remover a tampa para acendê-lo, ela não tem coragem e vai embora da casa. Atormentada com o que acabou de ver, Mila grita de desespero, mas sabe que precisa dar um fim digno ao casal. Por causa disso, ela vai até o carro e após pegar sua escopeta, ela retorna até a casa, com a arma apontada na direção deles. Porém, mais uma vez a jovem hesita e como não consegue eliminá-los, ela entrega a arma para que eles mesmos acabem com aquilo, e assim Franklin dispara contra si mesmo. O problema é que o sangue infectado acaba escorrendo em Mila, atingindo um ferimento que ela tinha nas costas. Sem perceber isso, a jovem vai embora da casa e tenta procurar por algo de útil dentro do carro, quando encontra um celular. No entanto, antes que consiga ligar para alguém, ela sente um forte desconforto nas costas. Ao mexer no ferimento, ela percebe que seu sangue agora está em uma cor azulada, provando que assim como Lewis, ela também foi contaminada pelo fungo. Com a infecção se espalhando rapidamente, Mila caminha pela floresta e após alguns minutos ela cai no chão, sem forças para continuar. Um mês depois, em uma casa no subúrbio de Gornick, um homem chamado Ben está caído no chão do quarto. Do outro lado da porta está sua esposa, Vera, segurando uma faca, indicando que ela foi obrigada a atacar o próprio marido. Ao abrir a porta, ela vê o celular ao lado de Ben e o pega, mas logo em seguida o sujeito começa a se contorcer, iniciando a sua transformação em um infectado. Rapidamente, Vera tranca a porta outra vez e tenta mandar uma mensagem pelo celular, mas a conexão com a internet foi cortada. Logo em seguida, alguém bate na porta e Vera teme que seja Ben, mas ao invés dele surge o seu filho Thomas, que veio para resgatar a mãe. Vera explica o que aconteceu entre ela e Ben e está com medo de que o mesmo tenha acontecido com Arden, seu outro filho. Ela pergunta a Thomas se seu irmão está bem, mas ele diz que não sabe do paradeiro dele nem dos sobrinhos. Por causa disso, Vera diz que quer continuar na casa, pois Arden pode chegar a qualquer momento precisando de ajuda. No entanto, Thomas insiste que é perigoso continuar ali, e seu temor se confirma quando Ben volta a se contorcer no chão por causa do fungo. Sem outra escolha, os dois se apressam em pegar o carro na garagem e Ben diz ter ouvido sobre uma
estação segura, na cidade de Columbus. Ele sugere ir até lá, mas antes precisa fazer uma parada em casa para pegar seus suprimentos. Vera concorda, mas antes de saírem, Ben escuta sons vindos do lado de fora e acredita que alguém está por perto. Segurando uma faca, ele resolve checar do lado de fora, com a esperança de que seja Arden. Pouco depois, Ben aparece em pânico ao lado do carro, com a mão coberta de sangue. Sua mãe pergunta o que aconteceu, mas ele apenas limpa a sujeira no braço e diz para os dois irem embora dali o quanto antes. Depois de alguns quilômetros de estrada, eles chegam até a casa de Thomas, onde encontram o carro de Arden, encostado em frente a um depósito. Os dois entram no local para procurá-lo, mas não há sinal dele e de seus filhos em parte alguma. Só resta recolher os mantimentos dentro da garagem, que contém armas, ração militar e outros equipamentos de sobrevivência. Thomas se apressa em levar tudo até a mala do carro, e do lado de fora da casa ele escuta som de grunhidos, mas não encontra ninguém por perto. Por via das dúvidas, Thomas e Vera vão buscar o resto das coisas para saírem dali, sem perceber que estão sendo observados por alguém. Esse sujeito logo revela ser Arden, que também foi infectado e começa a avançar em direção à casa. Lá dentro, Thomas pega outra caixa contendo 2 facões e entrega uma à sua mãe, pois podem haver mais infectados por perto. Depois disso, os dois vão checar se há mais alguma coisa que possam levar, quando vem um garoto sentado de costas no chão, ao lado de uma jovem. Para o horror de Thomas e Vera, aqueles são os filhos de Arden, que também foram infectados pelo fungo. A garota se aproxima deles e solta um poderoso grito, com sua boca tomando a forma de tentáculos, indicando que a infecção passou para um estágio avançado. Vera fica assustada ao ver o que aconteceu com os netos, mas Thomas a puxa para longe, antes que eles também sejam contaminados. Assim que atravessam a porta, Thomas manda sua mãe entrar no quarto e faz o possível para bloquear a passagem, antes que seus sobrinhos consigam passar. Por sorte, Thomas consegue fechar a porta bem a tempo e corre com sua mãe de volta ao carro, com os dois partindo novamente pela estrada. Ao longo da viagem, a cidade inteira parece estar desolada, porém ao chegarem em uma rua, eles encontram uma freira segurando um facão manchado de sangue. Ao ver o carro, a mulher vai embora, deixando no chão o corpo de um padre, que possivelmente também havia sido dominado pelo fungo. Após esse evento sinistro, Thomas e Vera continuam a percorrer a estrada, ouvindo as notícias no rádio sobre as últimas atualizações acerca da contaminação. No meio do caminho, Thomas resolve dar uma parada e olha no mapa para saber onde eles estão. Sem que os dois percebam, um infectado se levanta do banco do passageiro, revelando ser Arden, que havia entrado no carro minutos antes deles partirem. Sem hesitar, o infectado ataca o irmão e Vera tenta ajudar seu filho, mas já é tarde demais e ela é forçada a sair do carro antes que se torne mais uma vítima. Outro dia se passa e longe dali, uma jovem médica chamada Serena está recolhendo equipamentos em sua garagem. De repente, um desconhecido invade o local e, transtornado com o que está acontecendo lá fora, ele pede por ajuda. Serena o manda sair da sua casa, porém Israel a ameaça, dizendo que não pode sair, do contrário também se tornará um infectado. No mesmo instante, o sujeito começa a tossir e Serena vê que a mão dele está manchada de sangue. Ela ordena que Israel explique o que aconteceu, e assim que consegue recuperar o fôlego, o sujeito se acalma e promete contar tudo. Antes disso, Israel vê a mochila de Serena e pergunta se ela está de saída. A jovem revela que sim, pois pretende ir atrás da irmã, que saiu para viajar como mochileira, mas não retornou e nem deu notícias há mais de um mês. É então revelado que Serena é irmã de Mila, a mesma viajante que encontrou um destino trágico nas florestas de Gornik. Sem saber o que aconteceu com a irmã, ela diz para Israel continuar sua história, do contrário irá expulsá-lo da casa, nem que seja à força. O sujeito então conta que veio para a cidade com sua esposa, Lily, para procurar pela irmã dela e o sobrinho. Quando a infecção se espalhou, o casal ficou preocupado com eles, principalmente porque o sobrinho de Lily tinha a mobilidade reduzida. Por causa disso, os dois resolveram ajudá-los, porém no meio da estrada, eles encontraram uma família em estado avançado de infecção. Segundo Israel, ele viu os corpos deles cobertos de mofo e uma coloração estranha de sangue. Como Lily ainda não fazia ideia de todas as informações sobre a infecção, ela ficou com pena da família e insistiu para o marido parar o carro e ajudá-los. Infelizmente para ela, Lily acabou sendo atacada pelos infectados e Israel tentou protegê-la, o que explica o sangue em suas mãos.
Apesar disso, os infectados partiram atrás deles e o casal acabou se separando, com Israel encontrando a casa de Serena. Ele assegura que não é uma ameaça para ela e que atacou os infectados pois eles já não eram mais humanos, e sim monstros. Com toda a verdade revelada, Israel avisa a Serena que é preciso fugir da cidade o quanto antes e que soube a respeito de um lugar seguro em Columbus. No entanto, Serena se recusa, dizendo que não irá sair de casa e tem mantimentos suficientes para se virar sozinha. Israel argumenta e afirmando que ela vai durar apenas uma semana e muito em breve os infectados irão invadir sua casa e transformá-la em um deles. A discussão continua até que o sujeito ouve algo vindo de fora da casa e tenta ouvir através da porta da garagem. O som parece ser o choro de uma mulher e ele pergunta quem está do outro lado, mas Serena afirma que não está ouvindo nada. Mesmo assim, o sujeito decide sair para ver, pois pode ser Lily precisando de ajuda. Serena insiste para ele não abrir a porta, pois pode ser outro infectado, mas ele decide ir assim mesmo. Irritada, Serena tranca a porta, mas segundos depois Israel volta e implora por ajuda, pois conseguiu encontrar sua esposa. Mesmo sabendo dos riscos, Serena tem uma crise de consciência e abre a porta da garagem segurando uma lanterna. Pouco depois, ela deixa Israel entrar na casa com sua esposa Lily, que está gravemente ferida. Serena manda Israel colocá-la em cima da mesa da garagem, mas quando a mulher se vira, a jovem médica se assusta ao ver uma criatura assustadora nascendo em suas costas. Entretanto, Israel manda Serena se acalmar e garante que vai ficar tudo bem. Então, usando as mãos, o sujeito arranca das costas da esposa um parasita, mas ao fazer isso, a condição de Lily começa a piorar rapidamente. Desesperado, Israel pede a ajuda de Serena, porém não faz ideia do que está acontecendo com Lily. As coisas só pioram quando eles começam a ouvir alguém batendo na porta da garagem e acreditam que seja algum infectado. Em meio a essa situação caótica, Lily vai perdendo as energias, ao ponto de ficar inconsciente. Logo em seguida, a mulher começa a se contorcer na mesa, e Serena acredita que ela está em choque, então rapidamente coloca um lençol por cima dela e tenta conter seus movimentos bruscos. Porém, algo parece querer sair do corpo de Lily, e quando Israel tira o lençol e a camisa, os dois veem um fungo nascendo no corpo da mulher. O que eles não desconfiam é que do lado de fora da garagem está a mesma criatura que saiu do corpo do agente infectado na floresta. Ao que parece, a criatura conseguiu rastrear o fungo, nascendo dentro de Lily, e tenta a todo custo invadir a garagem. Do lado de dentro, Israel vai ficando cada vez mais desesperado e manda Serena salvar sua esposa. A jovem insiste que não há mais nada a ser feito, porém quando Israel tenta pressioná-la, Serena puxa uma pá de aço e o manda se afastar. No mesmo instante, o fungo no corpo de Lily se desenvolve cada vez mais, até que ele espirra o mesmo líquido escuro, atingindo o rosto de Israel. Após isso, um fungo enorme sai do corpo de Lily e os gritos da criatura fazem o monstro do lado de fora se agitar ainda mais. Diante dessa situação, Israel perde completamente o bom senso e tenta ajudar a esposa, mas o homem é atacado pela criatura que nasceu dentro de Lily. Só resta a Serena fugir dali e ao ver o monstro do lado de fora da garagem, ela corre desesperada rumo à floresta. Outro dia se passa e Serena encontra um carro na estrada e parte em direção à cidade de Columbus, com a esperança de que encontre um lugar seguro e livre da contaminação. No caminho, ela se depara com Vera, que estava caminhando na estrada após ter sido forçada a deixar seus filhos Thomas e Arden. As duas já se conheciam anteriormente, e antes de deixá-la entrar, Serena pergunta se ela está bem e se foi infectada. A mulher assegura que não e as duas partem pela estrada, após terem perdido seus entes queridos pela infecção que se espalhou em Gornick. O destino das duas permanece um mistério, mas em outra casa da cidade, o rádio continua a tocar e anuncia as últimas notícias sobre o fungo. Após muita pesquisa, uma cientista afirma que os esporos se espalham através de um muco escuro ou do contato com o sangue infectado. Quando isso acontece, o hospedeiro humano sofre uma alteração em seu DNA, fazendo com que uma criatura grotesca seja gerada em seu corpo. Por fim, a cientista encerra a transmissão, dizendo que a partir desse momento os humanos estão em estado de guerra contra a natureza. Será preciso que todos se unam, não apenas para desenvolver uma cura, mas também para enfrentar as criaturas nascidas do fungo, que em breve irão dominar o planeta. E aí galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!